Olá, senhores. Como vocês estão? Tem alguém na escuta? Eu preciso confessar que essa minha jornada está sendo bem solitária. Não teve muitas visualizações no meu vídeo sobre o capitalismo e o vídeo que eu postei sobre o estudo da linguagem dos relacionamentos entre homens e mulheres não teve nenhuma visualização. Mas eu não estou fazendo isso por validação, não estou fazendo isso para me achar, para me aparecer, para tentar ser melhor que as outras pessoas. Eu estou fazendo isso porque eu sinto um chamado, eu sinto uma missão. Eu sinto que eu devo isso para a humanidade. Afinal de contas, todo o homem tem dentro de si um desejo inerente de fazer a diferença no mundo, de não passar despercebido, de poder deixar a sua marca na sociedade. Então eu sinto que eu devo falar, que eu devo me expressar e que eu devo deixar claro como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a sociedade e, quem sabe, ajudar pessoas que estão tão perdidas quanto eu nesse mundo totalmente corrompido, totalmente colapsado e que não sabem qual caminho seguir. Então eu não vou desistir da minha missão, não vou desistir de falar o que precisa ser falado e o que eu sinto dentro do meu coração. Então, se você está aí do outro lado me ouvindo, por favor, deixe nos comentários o que você pensa, o que você sente, se expresse, por favor. Isso é muito importante para mim, porque eu vou sentir que tem alguém me ouvindo, vou sentir que eu não estou sozinho, ok? Mas eu quero saber de você, como você está? Como tem sido a sua semana? Como tem sido o seu ano de lutas e batalhas? Quando vai chegando no final do ano, embora seja apenas uma data e que não represente de verdade uma mudança real na nossa vida, mesmo assim nós temos uma tendência humana de fazer uma espécie de retrospectiva e começar a analisar tudo que nós vivemos nesses 12 meses, tudo que nós passamos, tantas coisas que nós sonhamos e que nós acabamos abandonando ao longo do caminho, e coisas que nós queríamos ter feito e não tivemos a oportunidade, e isso acaba doendo e machucando bastante. Mas saiba que só porque você não conseguiu, não quer dizer que você deva desistir, que você deva ficar triste. Somente você e Deus sabem o quanto você batalhou para simplesmente não largar tudo de mão, para simplesmente não desistir e simplesmente abandonar tudo. Eu sei que você é um guerreiro, eu sei que você é um lutador, e eu sei que você deu muito mais do que você tinha para dar, mesmo que ninguém mais consiga ver isso. Mesmo que a sociedade não valorize o trabalho, o esforço dos homens. Eu sei o quanto você é um guerreiro, e eu estou do seu lado. Eu estou aqui para te fazer companhia, eu entendo, eu sinto a sua dor. E eu não sou ninguém, eu não sou nenhuma pessoa importante, nenhuma pessoa de destaque, mas eu sou um cara como tu. Eu sou um guerreiro como tu, e nós estamos juntos nessa. Então saiba que você não está sozinho, saiba que eu estou aqui do seu lado. Está bem? Mas vamos esquecer um pouco desses problemas e vamos ao assunto do dia. Hoje eu quero falar sobre um assunto que as pessoas que são boas costumam evitar e costumam tentar correr dele o máximo possível, porque elas acham que é errado falar sobre isso, pensar sobre isso, e elas têm um sentimento dentro delas que qualquer pessoa que se envolve com isso não pode ser uma pessoa 100% boa. Tem que ser uma pessoa mau caráter, uma pessoa egoísta, uma pessoa interesseira, e elas não estão de tudo erradas. Mas não é por isso que nós devemos ignorar esse assunto, porque ele é importante. Ele faz parte da nossa sociedade, e se nós ignorarmos esse assunto, nós vamos estar correndo um grande risco da nossa situação ficar muito pior do que já está. E esse assunto é a política. Esse assunto é o poder, como o Estado se constrói. E você precisa entender o que eu vou te falar aqui agora. E não porque eu seja melhor do que as outras pessoas, não porque eu tenha uma visão privilegiada, mas porque foi algo que eu consegui entender e algo que abriu a minha mente. Então eu espero poder te ajudar a entender um pouco melhor por que a situação está do jeito que está. Está bem? Então venha comigo. Bom, para quem me acompanha do outro canal do Bunker 25,
sabe que lá eu já fiz alguns vídeos falando sobre o jeitinho brasileiro, sobre como o povo brasileiro é corrupto na sua natureza, na sua essência. Mas tem um pequeno detalhe que deve ser levado em consideração também e que deve pesar muito nessa análise. A análise é que a maioria das pessoas do Brasil são pessoas boas, ou ao menos tentam ser. E eu vou te provar isso. Se você pensasse que 50% da população brasileira são ladrões, são corruptos, são pessoas ruins, então dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, no meio de 10 pessoas, 5 delas te roubariam, te passariam a perna, te enganariam, e na maioria das situações não é assim que acontece. Você normalmente confia em todos os seus parentes, confia nos seus amigos, confia nos seus familiares, confia nas pessoas que trabalham com você. Uma ou outra pessoa você fica com o pé atrás. A questão é que as pessoas que não são confiáveis, elas se destacam. Elas chamam muito mais a atenção do que as pessoas que simplesmente são boas e estão vivendo a sua vida e cuidando dos seus próprios interesses. Essa questão faz com que nós observamos a sociedade brasileira e pensemos que a maioria são essas pessoas ruins. Mas eu vou te dar um exemplo que prova o que eu estou te falando. Segundo o censo do IBGE de 2022, os católicos dentro da população brasileira são 56,7% e os evangélicos são 26,9%. Ou seja, o total de população cristã dentro do povo brasileiro chega a 83,6%. Você pode até me dizer, bom, mas só porque a pessoa se diz cristã, se diz católica, se diz evangélica, não quer dizer que ela é uma pessoa boa. Você está certo, mas pelo menos quer dizer que essa pessoa ela se importou de declarar que ela é cristã. Ou seja, de alguma forma ela tem esses princípios, mesmo que fracos, dentro da própria personalidade e da mente dela. Ela cresceu dentro de um ambiente que ensinou alguma moral, alguma ética para ela. Ela cresceu num ambiente onde os pais diziam para ela ser uma boa pessoa, para ela não roubar, para ela não mentir, para ela não enganar, para ela não trair o seu marido, não trair a sua mulher. Você consegue perceber que a maioria esmagadora da população cresceu dentro de algum princípio de moralidade e de ética que fez com que ela, ao menos, tivesse o interesse de se declarar cristã, mesmo que na prática ela não viva isso. Ou seja, é algo que faz parte do caráter, faz parte da mentalidade dela. Isso não diz necessariamente que eles são bons ou que são melhores do que os que não são cristãos, do que os que são de outras religiões ou dos que são ateus, mas, pelo menos, isso nos diz que uma parte importante, significativa da população, a maior parte dela, tem alguma espécie de freio moral que impede eles de usarem todas as armas e todas as ferramentas possíveis e impossíveis e totalmente erradas para atingir os seus objetivos, para alcançar o que deseja e para conquistar o mundo e conquistar tudo que eles sonham. Você consegue entender esse conceito? Consegue entender que são poucas as pessoas que não têm limites, não têm escrúpulos para o que elas podem fazer para alcançar os seus objetivos. Se você consegue entender esse conceito, a ideia da política na sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, começa a se abrir e ficar um pouco mais clara para a sua mente. Aqui no Ocidente, incluindo o nosso país, nós vivemos num regime de democracia. O que é a democracia? Basicamente, resumindo, a democracia é onde todos têm poder de escolha, todos têm poder de voto e a população no geral tem a escolha dos seus líderes, da sua liderança e eles podem votar no que eles acham melhor para eles mesmos. Mas vivendo nesse regime, nós enfrentamos um problema gigantesco, que é a tendência inevitável de sermos dominados por aquela pequena parcela da população que não tem limites e que não tem escrúpulos. É só você fazer uma análise simples e pura, uma análise lógica e racional dessa situação. Se você está tentando conquistar algo, mas você tem várias limitações que impedem você de mentir, de roubar, de enganar, de usar
qualquer artimanha e ferramenta que você tem para alcançar aquele objetivo e o seu concorrente, a pessoa que está correndo atrás daquele objetivo do seu lado, ela pode mentir, pode enganar, pode trapacear, pode te passar a perna e te derrubar no meio da corrida, pode atirar no seu joelho e não deixar que você continue a corrida, automaticamente as chances desse seu concorrente alcançar o objetivo antes de você e ganhar a corrida, mesmo que de forma desleal, são gigantescas e são muito maiores. Vocês conseguem entender isso? É uma análise racional e lógica da situação. Então, dentro do regime da democracia, nós estamos fadados a sermos controlados pelos corruptos e psicopatas. No livro A Democracia, o Deus que Falhou, escrito por Hans Hermann Hoppe, ele deixa bem claro o que eu estou querendo falar para vocês. No capítulo número 3, ele deixa muito específico e demonstra de forma prática que a democracia tem a capacidade de atrair sistematicamente a pior parcela da população. O incentivo para a mentira, para a imoralidade, para a falta de honra, a falta de caráter é nítida e evidente. Eu preciso ler um trecho para deixar mais específico o que eu estou falando. Submetido a eleições de massa, aqueles membros da sociedade que têm pouco ou nenhuma inibição moral contra o roubo da propriedade de outrem, os amoralistas habituais, que são os mais talentosos em reunir mais de uma multitude de demandas populares, moralmente desinibidas e mutuamente incompatíveis, enfim, os eficientes demagogos, tendem a obter o ingresso no governo e a subir ao topo da hierarquia governamental. Assim, uma situação ruim se torna ainda pior. E com essa leitura, eu apenas quero que você entenda o conceito por trás da democracia. E não necessariamente eu estou defendendo outros tipos de governo específicos. Não estou aqui defendendo a monarquia, porque ela tem as suas falhas também. Não estou aqui defendendo simplesmente o republicanismo. Você precisa entender o conceito base, a origem do problema no qual nós estamos inseridos. É nítido que na monarquia, por exemplo, nada impedia que um príncipe se tornasse mau e perigoso. Ele poderia se tornar um ditador totalmente corrupto e assassinar milhões de pessoas, nós sabemos disso. Mas não havia um incentivo específico para que ele se tornasse isso. Ele poderia também ser simplesmente um rei que fosse honesto, que fosse correto e que fosse uma pessoa boa. Havia a possibilidade de ambos os casos. Agora, dentro da democracia em específico, essa possibilidade desaparece. Na democracia, os baixos instintos das pessoas egoístas e mesquinhas, eles são recompensados. E você tem acesso a mais poder e a mais dinheiro para se perpetuar mais ainda no poder e perpetuar mais ainda as pessoas que pensam como você, os grupos que são semelhantes a você, enquanto os outros grupos que não estão dispostos a usar as mesmas ferramentas e agir da mesma forma que você está agindo, eles ficam limitados por um próprio freio moral interno deles mesmos. E eu não estou criticando você que é cristão, você que tem esses princípios, tem esses valores como parte integrante da sua personalidade. Eu só estou dizendo que você se torna inútil politicamente falando. Você nunca vai alcançar o topo da hierarquia governamental pensando dessa forma. Você está impossibilitado de ser relevante dentro da política. É isso que a democracia traz para a sociedade. Então essa visão esquerdista, essa visão socialista que a voz do povo é soberana, que a voz do povo é a voz de Deus, que o que a maioria da população decide é o certo, é o correto, está totalmente equivocada, está totalmente errada. Basta você ver quem a população elegeu. A população elegeu Barrabás em vez de Jesus. Eles escolheram dar liberdade para um bandido, enquanto uma pessoa que não havia cometido crime nenhum foi condenada à cruz, foi condenada à morte. Um inocente foi condenado à morte. É isso que a população esmagadora escolhe. A população
tem baixos instintos. A população, no geral, ela sempre vai escolher o benefício próprio e vai escolher as mentiras mais fáceis e mais palatáveis. Não tem motivo para escolher um político que seja honesto, que seja correto, que seja verdadeiro e que faça promessas realistas. Porque as promessas que um mentiroso faz são imensamente maiores. E nós vemos isso nítido na nossa sociedade. Quando alguém chega prometendo cerveja, prometendo picanha, prometendo que todo mundo vai ficar rico, que todo mundo vai ser feliz, essa pessoa automaticamente foi eleita, mesmo todo mundo sabendo do histórico que havia por trás disso. Enquanto uma pessoa que tenta ser honesto, tenta ser realista, tenta falar de coisas reais e concretas que podem realmente ser feitas, essa pessoa nunca vai ter o destaque necessário. Isso é o que a democracia causa. A democracia é a eleição, a escolha da pior parcela da população para nos governar. Então me diga, uma sociedade onde a pior parcela da população é escolhida, ela tem a possibilidade de dar certo? Ou ela tem a possibilidade unicamente de se tornar cada vez mais degenerada, cada vez pior, com cada vez mais incentivos para que mais pessoas se degenerem também, para tirar mais dinheiro ainda e mais benefícios desse governo, e assim se cria um círculo vicioso aonde essa grande máquina estatal, esse Leviatã, ele continua crescendo cada vez mais, se alimentando cada vez mais das pessoas honestas, das pessoas que estão tentando trabalhar, estão tentando construir valor, estão tentando cuidar da sua família e estão tentando se manter longe justamente porque sabem que a política é corrupta, que a política está cheia de coisas erradas, que a política corrói e destrói o caráter das pessoas. Por mais que uma pessoa teoricamente se diga boa, quando ela entra na política, ou ela se adapta ao sistema e ela se torna corrupta como ele, ou ela vai ser engolida e escorraçada e chutada para fora desse sistema, porque o sistema está lotado, em sua maioria, de pessoas que são ruins, pessoas que são egoístas, pessoas que são psicopatas, pessoas que ascenderam ao topo mentindo e enganando. E então eles estão dominando o sistema e eles continuam favorecendo e usando esse sistema ao seu favor. É isso que a democracia é. A seleção dos governantes, através da eleição popular, faz com que seja praticamente impossível que qualquer pessoa boa ou inofensiva possa ascender ao topo, possa alcançar algum cargo político, muito menos a presidência, muito menos um cargo onde ela realmente possa mudar alguma coisa e transformar a sociedade em algo minimamente aceitável. Vocês conseguem entender? Os presidentes, por exemplo, são selecionados graças à sua comprovada eficiência como demagogos, moralmente desinibidos. Quanto mais demagogo você for, quanto mais mentiroso você for, quanto mais enganador e quanto mais bonitas forem as suas palavras, quanto mais eloquente você for em enganar a população, maior a chance de você ganhar, de você ter votos e de você ser amado pela população, porque é isso que eles querem. A maioria esmagadora da população, eles só querem o benefício próprio, só querem os interesses próprios. E se surge alguém que está disposto a alimentar esses interesses, essa pessoa vai automaticamente se perpetuar para sempre no poder e trazendo consigo o seu grupo político que pensa exatamente como eles. Quando você entende esse conceito que explicita para você como o governo, como o poder, como o Estado, ele se constrói e ele se perpetua no poder, como a pior parcela da população se perpetua no comando de todo o resto, você começa a entender tudo sobre o cenário político brasileiro, sobre o cenário político mundial. Você começa a entender que todas as decisões que são tomadas, por exemplo, as sanções de um governo estrangeiro contra um juiz do nosso país, depois a retirada dessas sanções, ou até mesmo a escolha de amigos pessoais para colocar em cargos de confiança. Você começa a entender que tudo isso são pessoas, não é uma máquina, não é o Estado em si. São pessoas que estão lá dentro por interesses e motivações pessoais e próprias. São pessoas que estão lá servindo apenas a si mesmo, tentando tirar no máximo
de lucro possível que conseguirem nos 4 anos que vão se perpetuar no poder. Se não conseguirem voltar para mais 4, pelo menos vão ter sugado o máximo possível, porque eles não têm responsabilidade com aquele governo, com aquele estado, com aquele país. Aquilo lá não pertence a eles. Eles apenas são os que estão usufruindo daquele poder naquele momento em específico. Quando você vai para a Bíblia, você vê que em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. O ser humano simplesmente não é confiável, independente se é uma pessoa religiosa ou não, independente se é uma pessoa que diz ter princípios e ter valores ou não. Só pelo fato dela estar envolvida com política, você já tem grandes indícios que essa pessoa vai se corromper ou essa pessoa já se corrompeu. Então, você para de ter políticos de estimação, você para de confiar que algum dia alguém vai assumir o poder e vai realmente fazer a diferença e vai mudar a vida das pessoas, vai dar mais liberdade para as pessoas, vai permitir as pessoas poderem empreender, poderem trabalhar, poderem cuidar das suas vidas, poderem cuidar das suas famílias, porque não é esse o papel do Estado. O papel do Estado, independente dele ser de direita ou de esquerda, é se tornar cada vez maior, é aumentar o seu tamanho, aumentar o número de burocracia, aumentar o número de leis, aumentar o número de dificuldades que ele impõe sobre a vida das pessoas. Porque assim as pessoas que estão lá dentro se alimentam, se perpetuam e conseguem beneficiar os seus próprios amigos, seus próprios parentes e as pessoas que votaram neles, e assim eles se mantêm mais e mais no poder. É uma máquina construída para sempre crescer e mais. O nome disso se chama Leviatã, escrito num livro de Thomas Hobbes. Ele chamou o estado de Leviatã porque o Leviatã ele tem sempre fome, ele tem uma fome insaciável que está sempre querendo se alimentar e crescer mais e mais, e ele nunca está satisfeito. E essa é a definição exata do Estado. São pessoas egoístas e interesseiras e que nunca estão satisfeitas, porque elas só estão lá por interesses egoísticos e próprios. Você consegue entender isso? Quando eu finalmente entendi que eu não precisava e que eu não podia confiar em nenhum político, em nenhuma pessoa que dizia se importar comigo, se importar com a minha família, pensar nos meus princípios, pensar nos meus valores, pensar nos meus próprios interesses, que quando eu entendi que todo ser humano é essencialmente egoísta e está lá apenas para se beneficiar do sistema, se beneficiar do Estado, e não para fazer o bem essencialmente, eu me tornei um libertário, porque eu percebi que eu estava sozinho, que no mundo só existia eu por mim mesmo, eu pela minha família, eu pelos que eu amo, eu pelos que eu me importo. E ser um libertário é isso. Muitas pessoas pensam que ser um libertário é, na verdade, ser um libertino, que elas confundem os dois termos. É uma pessoa que fica defendendo um mundo sem valores, um mundo sem ética, um mundo onde todas as pessoas fazem o que bem entendem da sua cabeça, as pessoas vivem sem limites, vivem usando drogas, vivem se prostituindo, vivem uma vida totalmente degenerada. Mas ser libertário não é isso. Ser libertário é você querer se libertar das amarras do Estado, das amarras do sistema, das amarras que o governo quer colocar sobre você. Você entender que você tem que ser o responsável pela sua família e pelo resultado das suas ações, e não colocar a culpa ou a glória do resultado de suas ações em cima de pessoas que estão apenas buscando seus próprios interesses. Todo mundo, no final das contas, apenas pensa em si mesmo. As pessoas não estão interessadas em construir um mundo melhor. E ser libertário é isso. Ser libertário é você entender que existem alguns princípios da natureza, existem leis imutáveis e que não importa o que o governo diga, essas leis sempre vão existir. Você tem o direito e o dever de se proteger, de proteger a sua vida e proteger a sua família. Você tem o direito e o dever de ter propriedades,
de ser dono das suas próprias coisas e decidir o que você vai fazer com elas. Se você quer vender, se você quer comprar, se você quer colocar fogo e destruir, desde que não atinja a propriedade das outras pessoas, você é totalmente livre para decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, com a sua propriedade, com aquilo que te pertence. Isso são princípios básicos da humanidade, e ser libertário é entender esse conceito, que essa é a única lei verdadeira, original, dada por Deus, e que todo o resto que foge disso são só corrupções, são só deturpações feitas pelo Estado para querer manipular as pessoas. Quando você consegue entender essas leis fundamentais, instituídas por Deus e colocadas dentro do nosso próprio coração e que faz nós sermos humanos, nós começamos a entender que tudo o que foi construído por pessoas egoístas, pessoas interesseiras que queriam se aproveitar dos outros, não tem serventia nenhuma. No final das contas, o único que é responsável por você e pela sua família é você mesmo. O único que é responsável pela sua salvação é você mesmo. A salvação é individual. E o mundo jaz no maligno. Você deixa de confiar e de esperar que o Estado, que políticos façam alguma coisa por você. E é isso que eu queria que vocês entendessem. A política, o Estado, o governo, o Leviatã, não foi feito para te beneficiar. Foi feito apenas para te sugar. Foi feito apenas para tirar dinheiro, tirar proveito, tirar lucro de cima de você. São pessoas egoístas que se aproveitam de uma máquina que foi criada para fazer mal e para prejudicar as outras pessoas. Mas no final das contas, apenas você é responsável por você mesmo. A salvação é individual. O mundo jaz no maligno. Então, quando você enxerga o mundo com essa visão libertária e essa visão cristã, você deixa de esperar que os outros façam algo por você e você entende que o mundo já não tem mais salvação, que o mundo só vai de mal a pior, o Leviatã vai continuar crescendo. E o único que cabe a nós é, primeiro, tentar manter a nossa vida e a nossa família o mais longe possível do Estado, tentar impedir o máximo possível que ele nos prejudique, que as suas leis venham para nos atingir, para nos tirar as nossas liberdades individuais, o nosso direito de defesa, o nosso direito de propriedade, o nosso direito de decidir o que nós vamos fazer com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, com as pessoas que nós amamos, a forma que nós vamos educar os nossos filhos. Apenas isso importa. Importa você fazer o melhor possível com o que você tem nas suas mãos. Deixe de sonhar com coisas utópicas, deixe de sonhar com um mundo idealizado, uma utopia onde o governo vai cair e vamos viver totalmente livres, assim como Adão e Eva viviam. Isso nunca vai existir na vida real. A Bíblia mesmo diz que o mundo vai de mal a pior e que no final dos tempos será o pior momento de todos. Então, você como um cristão, você tem o dever de se preparar, cuidar da sua família, manter quem você ama seguros. Isso é o que Deus espera de você e é o seu papel como homem. Então, permaneça firme, cuide de quem você ama e eu espero que você possa ficar bem. Um abraço e valeu!